Salve, galera! Começando mais um Sem Rebote. Aliás, hoje a gente tem um convidado muito especial. O cara foi campeão brasileiro, campeão paulista, Recopa, bicampeão mundial, bicampeão da Libertadores. É título que não acaba mais e foi campeão também com a seleção brasileira em 1994. Pra quem não sabe, a gente tá falando do grande Zete. Seja muito bem-vindo e obrigado, Maravilha. viu, Zetão? Muito obrigado, viu? Maravilha, Fernando, eu agradeço, né, de estar aqui com vocês, poder falar sobre a posição de goleiro, de esporte, de vida, né, ex-atleta, que estamos juntos, Filipão. Maravilha. Grande Felipe, grande Guga. Mais uma aí pra gente. Mais uma e com o Zetão, né? Com o Zetão, que moral, né? É. 16 anos já? Vocês estão há 16 anos, é o casamento já de 16 anos aí, né? 16 anos, assim, junto, mas separado. Mas nós estamos já desde 2001 que eu conheço o Felipe, né? Que foi quando eu assumi a posição de técnico, né, do São Paulo. O Felipe era goleiro lá na base e tive a oportunidade de trabalhar um pouco com a equipe 8-4, né? A gente chamava de 8-4. 8-4, era 8-4, 8-3 e 8-2. Tá entregando a minha idade. Então, né? mas é interessante porque nessa época o Márcio tava treinando com vocês lá também? Tava, né? Tava. Porque eu fui fazer um teste lá no São Paulo, naquela época eu já tava com 17 para 18, foi até o Flávio Prado que te ligou, falou, meu goleiro e tal, e eu lembro que o Márcio tava lá no dia, mas eu não lembro de você lá, eu acho que você nesse dia não estava. Eu era o terceiro goleiro, do terceiro time. Mas eu fui achar. Isso é interessante, isso aí tá a prova lá. Eu fui pegar um caderno meu, um livro que eu usava, né? Tava escrito meu nome, mandei fazer, cheio de campo dentro, né? Todas as folhas com campo. Um lado era assim, uma ficha, né? Que se colocava os atletas e tal. Aí tô olhando lá, né, início de carreira, tô lá vendo, aí tem lá. Tem lá. A escalação. Felipe, que legal. Só que tinha Que 4 moral, times, cara. Que isso, hein, Fê? Não, ó, tinha a escalação, eu estava no quarto time. No quarto time. Ou seja, não no quarto. Tá Tinha exagerando, 4 tá times. exagerando. Tinha muitos jogadores, né, no Sub-20. O Felipe estava subindo, né, naquela oportunidade e ainda tinha bastante tempo pela frente. A gente tratava como juvenil, era infantil, juvenil e júnior. Não era sub. Sim, não tinha essas coisas antigamente. Era 3 categorias só. E o Felipe estava subindo do juvenil para o júnior, né, que seria do 17 para o Sub-20, né. Isso a gente tá falando de uma época em que você já tinha se consolidado como jogador, já era Sim. técnico, mas a sua carreira começa lá como profissional, foi pelo Toledo. A sua estreia como profissional foi pelo Toledo em 83, é isso? Isso. O profissional foi no Toledo. Eu joguei no Guarani, disputei 2 Taças São Paulo, né, na reserva. Meu começo foi no Guarani. Sim. Voltando um pouquinho, né, em Capivari eu joguei nos 2 times lá de Capivari, que foi o que abriu as portas, né, que eu chamo... A sua vitrine. Para ir para o Guarani, eu comecei a me destacar, né, no Capivariano e no Mobral, que era um time da cidade, que era um campeonato que se disputava lá na cidade, e era muito bacana porque era valorizado, existia Olimpíadas, né, entre... todas as cidades da região, que era Capivari, Rafar, Mombuca, né, Elias Fausto, Rio das Pedras, Piracicaba, e finalizava em Campinas, né? E os melhores iam para Campinas disputar na região. Era como se fossem jogos regionais. Sim. E eu jogando vôlei, basquete, eu fazia atletismo e comecei a me destacar nessas modalidades, né? Mas fui fazer um teste em Campinas de vôlei, na Fonte São Paulo, chama Fonte São Paulo, em Campinas, um clube que existe lá até hoje. Mas faltava alguma coisa. Eu fiquei 1 mês, 2, sei lá, treinando todos os movimentos do vôlei. E isso me deu uma coordenação muito boa, né? Porque eu sempre trabalhei muito bem com as mãos. E foi a oportunidade de ir para o Guarani, aí ficar 3 anos no Guarani, sair do Guarani, aí começou a minha história no Palmeiras, né? Mas a primeira partida que eu joguei como profissional foi exatamente em Toledo. Fui para ser reserva, né? Foi para ser reserva. Quer que eu conte a história dele? a história Essas não é histórias. diferente de ninguém, né? É que assim, eu começo a falar, se eu começar a falar muito, vocês opa, Zé, Mas para nós um estamos pouco. aqui para isso. O podcast é para isso. O Felipe sabe quanto que eu falo lá. Mano. Às vezes ele tá no computador assim, ele nem olha pra mim, ele fala assim, pô, o Zé vai falar comigo, eu tô com um monte de coisa pra fazer. Aí eu Não, começo a falar a com gente ele. sai para ir almoçar, né? É um pouco longe a sala até o refeitório.
até chegar da sala ao refeitório lá do CT, do CFA, pô, eu já perdi o Zé. Ele já ficou no meio do caminho conversando com alguém. Mas na hora que você falou de Palmeiras aí, o Guga já até... Eu já percebi, o coração do Guga já Então, começou... mas é interessante. Eu contar essa história, eu não falo muito sobre isso, mas eu fui mandado embora do Guarani. Eu fui mandado embora em 82, dezembro de 82. Eu saí do Guarani, mandaram embora. Fui treinar, o roupeiro lá falou, você não vai treinar mais. Foi Você bem assim. descobriu pelo roupeiro, Zetão? O roupeiro dispensou 7 jogadores. Eu cheguei lá, não tinha, porque ficavam aquelas caixinhas, né, com a roupa, você ia, pegava. Aí eu falei, pô, cadê minha roupa? Ele falou, não é para entregar para você conversar lá com... Uma forma muito delicada. Vai lá pro RH, né? Uma forma muito delicada. Compareça no RH. Eu com quanto? 16 anos, acho que eu tinha, 16 para 17 anos. E eu era titular, eu estava bem, né? Já estava assim, 2 anos como titular e era reserva do Sérgio Neri, que o Sérgio Neri já estava no time do Júnior, né? Que era o time de cima. Treinava como profissional, de repente me mandaram embora. Bom, não vem ao caso por que eu fui mandado embora, né? Mas aí o técnico que estava comigo, né, que trabalhou comigo muito tempo, que me adorava, que tanto o Roberto Lazzaretti, que já veio a falecer, e o Cidinho, né? O Cidinho, não o Cilinho, né? O Cidinho era um treinador que descobria muitos talentos lá, e sempre trabalhou em Campinas, mora em Campinas, né? Tudo. E ele também saiu. Ele saiu, passou uma semana, chegou um treinador novo, fiquei lá treinando e me mandou embora. E trouxe toda a equipe dele. Beleza, faz parte, né? Aí, naquela época, não tinha telefone, celular, não tinha nada, né? Eu voltei para casa, Capivari, estava... assim, me alistei no exército, né? Lá de Capivari, que era tiro de guerra, né? Nem exército. Ainda bem que foi em Capivari, porque se é em Campinas, eu não seria, talvez, um atleta como hoje, né? Que eu ia fazer. Imagine eu, desse tamanho, um pote, né? Anos, os caras, né? eles ficam... E lá em Capivari, o sargento, né? Que quando me olhou assim, que eu fui lá me apresentar, né? Os caras querendo raspar a minha cabeça, os meus amigos lá de Capivari. Eu, não, vamos raspar. Aí o sargento olhava para mim assim e falava assim, ele falava assim... Tô vendo você tocando bumbo, né? Porque era aquela... tinha as... fanfarra. Fanfarra. A história se repete. A história se repete. Aí eu, não, tem que sair livre disso e tal, mas beleza. Aí quando eu me apresentei para ficar livre, né, do tiro de guerra, que eu provei, né, que eu estava morando fora, porque eu já estava em Toledo, né? Depois eu conto como eu fui parar em Toledo. Mas aí o sargento... chamou todo mundo, né? Na hora da apresentação, quem vai fazer, quem não vai, quem vai fazer esse lado aqui, quem não vai, fica aqui. Aí começou, pô, tá vendo, menino frágil, não pode fazer tiro de guerra, pô, começou a me irritar, cara. Mas isso foi a fase, eu conto porque ainda bem que isso aconteceu, né? De me alistar em Capivari, porque se eu me alisto em Campinas, eu ia fazer o exército com certeza, e é 1 ano, né? E eu ia perder, você perde, talvez a oportunidade de ir para o Palmeiras. Quando eu fui para o Palmeiras, eu fui fazer uma avaliação. Um amigo também de Capivari, seu Domingos, né, não está mais aqui com a gente, mas o filho dele treinava no time do Palmeiras, mais novo. E levava o menino como acontece no São Paulo, né, Felipe? Porque os de 13 anos, os pais levam, 12, né, tudo. Isso. E eu tive que treinar lá num dia que foi feita uma avaliação. Fui com o seu Domingos para São Paulo, no Palmeiras. Quando eu peguei a Marginal Tietê, que tinha o Play Center, antigo Play Center, né? Sim, Que no quem bairro não do sabe, Limão os ali, mais né? novos aí não sabem o que é o Play Center, mas era o parque de saudades, diversão. que tem ali. saudades. Aí quando ele passou o Play Center para entrar na avenida ali, para chegar na Avenida Antártica, estava parado no ponto de ônibus um senhor, né? Que quando ele passou de carro, eu falei, pô, para, que é o Cidinho, era o meu treinador, pô, lá do Guarani. Pô, né, ele parou o carro, deu ré, era um Corcel 1 ainda, não era nem Corcel 2, era o Corcel 1, antigo. Aí parou o carro, aí eu desci, ô Cidinho, o Zé e tal, pô, eu falei, onde você tá indo? Eu falei, vou fazer uma avaliação no Palmeiras. Ele, pô, mas eu sou técnico do Palmeiras, tô esperando o ônibus aqui, o táxi, né, para ir. Eu falei, não, vamos lá, putz, beleza. Aí contei a história, falei, fui mandado embora do Guarani,
e tem uma avaliação marcada. Falei, não, eu já te conheço, pode ficar lá treinando, tem 10 goleiros lá, mas você fica treinando e tal. E beleza, estava treinando, eu tinha engordado assim 1 quilo, 2, né? Fiquei muito tempo parado. Aí beleza, treinando, apareceu o Toledo, um time para... Depois de um mês lá, ele falou, olha, tem um time no estado do Paraná, subiu para a primeira divisão, tá indo o Mané e o Vanderlei, um lateral e um ponta, né? Tá indo os dois, e eu queria que você fosse também, que vai ser bom lá, ser emprestado, você vai ficar lá vai ter oportunidade de jogar ou treinar, mas tá bom. E aí começou a minha história, quer dizer, eu fui para o Paraná como reserva, fiquei no banco lá do goleiro que estava na época. Você lembra quem que era o goleiro, Zé? Tonhão. Tonhão? É, do São Paulo. Era um goleiro jovem também, mas aí o goleiro saiu, teve um problema com a diretoria e eu tive que assumir, só tinha nós dois. Era um time muito barato, né? E aí apareceu a oportunidade, entrei, fiquei lá acho que uns 5 jogos sem tomar gols, e foi muito bem, destaque aparecendo no jornal. Aí no final da competição, eu era o goleiro mais jovem a disputar uma competição no estado do Paraná. Legal. Eu fui convocado para a seleção paranaense de júnior, né, por causa da idade, e ganhei como o melhor goleiro do campeonato, né, em 13 jogos que eu fiz, né, joguei o turno todo. Então aí começou, vamos dizer assim, começou a minha... eu falo que ali foi meu alicerce, né, no Toledo. Voltei na reserva do Leão. Olha que legal, em 6 meses eu fui fazer uma avaliação, tinha 10 goleiros, voltei na reserva do Leão, já no profissional do Palmeiras, e eu não passei pelo júnior pela base do Palmeiras, muito pouco, eu não tive jogos assim. Também isso eu queria falar até pro meu tio, olha tio, você brigou comigo, falou, não, o Zete ele foi da base do Palmeiras. Não foi! Eu brigo com o meu tio, ele é palmeirense, e fala, não, o Zete foi revelado no Palmeiras. Eu falei, não foi. Assim, eu joguei quase nada, né, na base do Palmeiras. Eu morei lá na concentração do Palmeiras na época, mas foram muito pouco, foi 90 dias, acho. E para mim foi a grande oportunidade, né, ser emprestado, fui em busca do espaço, né, aquela coisa toda. Estava bem, era jovem, não tinha medo de errar. Eu falo, a gente conversa muito, eu e o Felipe lá, para os nossos goleiros, né? Mas eles não são tão arrojados assim hoje em dia, né? Então, mas aí que tá o segredo, Fernando. Esse é o segredo? Saiu pra jogar. É verdade. Saiu, às vezes a gente fica pensando, né, na instituição tá ali. Camisa, de camisa. Sem prática. E não tem esse é a tal da minutagem. Tomada de decisão, que é o grande segredo. Na verdade, eu sempre investi em mim, né? No sentido assim, eu não tinha medo de errar. Se eu errasse, o que ia acontecer? Eu errei, né? Faz parte. Ou a tomar a decisão de ir para um clube, errei. Eu acho que eu errei mais como técnico, né? Quando eu tomei a decisão na minha vida de escolher alguns times para ir e não deu certo, né? Que não recebi, até hoje estou ainda para receber de alguns times. Que aí você toma a decisão errada, né? Você desluta, fala, nossa, o cara fez uma puta proposta, vou nesse, bote errado, né? Do que jogar do que você ser goleiro e tomar a decisão, né? De ir para um clube ou uma partida, você jogar, escolher uma bola, um lance, uma saída do gol, né? Eu acho que, por exemplo, os meninos do São Paulo, né? Hoje, eles têm uma costa larga, né, que é a marca Zete, não estou falando eu hoje, né, mas eu falo isso para eles. Joguem, façam o que vocês acham, não tenham medo de errar, fazendo o lance certo. Sim. Quer dizer, se toma, mas escapou a bola, alguém vai falar, ninguém vai falar, é o Zete que mandou fazer. Né? É isso aí. Então, é o respaldo, né? Eu faço muito isso, sabe, Guga? Importante. Eu falo, né, o Felipe também, a gente fica, faça, vai lá. Arrisque. Sabe, saia do gol, pule, pegue, tente segurar a bola. E firme, né? Fazer esse movimento técnico, né? Mas é de cada um, isso é muito, muito relativo. Eu acho que eu consegui dar um salto muito grande, né? Quando eu voltei de Toledo e fui campeão, né? Completamos 40 anos agora, né? De título, porque começou em 83 e terminou em 84, janeiro de 84, nós fomos campeões brasileiros. E aí o pessoal fez um grande abraço a todos, né, lá, com certeza eles vão estar acompanhando a gente. Ah, né? certeza. Foi uma festa bacana que eles fizeram, uma confraternização.
por comemorar 40 anos, né, de um título que até a Federação Paranaense não reconhece muito isso aí, né? Eles não dão muita entendem. importância. Porque foi seleção de júnior, né? É. Mas é o único título que tem, que representamos o Paraná, né? Que legal. Ô Zatão, nessa época eu tenho uma memória mais afetiva do que realista dessa época, né? Porque, como eu falei, você foi meu primeiro ídolo da vida e eu acompanhava muito. E eu me lembro que às vezes, aí eu não sei se foi quando você voltou do Toledo, que você jogava no Aspirantes. E era o jogo que passava antes e passava na Band. Passava E eu mesmo. ficava na casa da minha avó, normalmente passava domingo, e eu ficava assistindo principalmente quando o Zete estava jogando. Que legal, cara. Olha isso. E foi nessa época, foi antes de você ir pra lá ou depois disso? Foi depois. Depois. E vou deixar você mais feliz agora, Guga. Eu fui campeão de aspirante pelo Palmeiras. Eu sei, pô. Foi depois, porque o aspirante, na verdade, eu joguei no aspirante quando eu quebrei a perna, né? Isso foi já em 89. Então tá, foi depois. Porque eu joguei em Toledo, depois Londrina. Quando veio o Carlos Alberto Silva, o Leão já estava na seleção brasileira, né? Que já era em 86 isso. O Martorelli era o outro goleiro, né? Então eram nós três. O Ivan, acho que já tinha saído, ou estava começando. Não, o Ivan estava começando, o Veloso veio depois também. E... Minuca já estava lá com vocês, Zé? Tava. O Minuca foi meu treinador. Ele É. foi meu treinador na escolinha da aclimação. Eu trabalhei com o Minuca, com Valdemar Carabina. O Carabina. Nossa, o tio do Dorival Júnior lá, o Dudu. Preparador de goleiro, quem era? Tinha o que era Nossa. Não é o Mário Sérgio, não, né? Não, que trabalhou com o Ronaldo Giovanelli. O seu Aguinaldo. O seu Aguinaldo. Tá no Corinthians, o seu Aguinaldo ficou um tempo. Feminino. Mas o Leão não se dava com o Aguinaldo, acho que na época, não sei o que aconteceu, acabou saindo. O Leão dava treino pra gente também, né? Não tinha Depois veio o Mário. O Mário veio em 89, quando eu quebrei a perna que estava recuperando, o Marião, né? Gente boa, né, Zé? O Mário. E ele não foi goleiro, né? O Mário não era goleiro. Ele não foi o Mário era mais uma técnica vamos chamar assim, cavalo. Sabe? Cavalo, cara né? Raiz. Nossa, forte. Tem que fazer, vamos. É o Marião. Marião. Marião que tá no Desportivo. Ele tá, eu nem sabia. Tá no profissional do Desportivo. Que legal. Sua inspiração, Marião? Eu pensei que ele tinha... Cavalo tem que fazer. Vai, fera, sabe fazer, fera. Vai, fera. Não tem negócio, não tem aquele negócio, vamos negociar. Posso fazer 2 em vez de fazer 4. Não, vai fazer 4. A gente sabe. Será? Ô, Zetinho, em 86, você ficou 1.238 minutos sem sofrer gols. 87. Em 87, né? Pelo Palmeiras. Você acha que essa marca vai ser muito difícil alguém bater hoje em dia? Eu acho... Não vejo ninguém chegar perto. Eu acho que de uma competição tão longa assim, né? Quer dizer, uma competição... Porque o meu foi um campeonato paulista inteiro, né? Então tava aquele negócio, quem vai fazer gol no Zete? Só que hoje você tem um campeonato paulista, mas você tem talvez uma Libertadores, né? Eu acho que vai ser nessa competição da Série A até Série B, eu acho muito difícil. Difícil. Talvez você vai ter como, né, o Neneca ficou pelo Rio Branco naquela época. O Mazzaropi é o primeiro, né? É o primeiro da lista. O Mazzaropi, Neneca, e tem um terceiro que eu tenho uma colinha aqui. É o Jorge Reis, é o terceiro. E você é o quarto. Um número incrível. Mas um clube grande, assim, de você jogar, né, um alto rendimento, eu acho muito difícil você ficar tanto tempo assim. Não dá. É jogo. São 13 jogos seguidos. É muita coisa. Tomou gol de zagueiro, né? Tomou gol do Luiz Pereira. Luiz Pereira. Luizão, que jogou comigo, né? Mas jogava muito, né? Nossa, o time do Santo André na época era um baita time, né? O Vladimir. Lateral esquerdo, Luizão. Mauro estava jogando comigo já no Palmeiras. O Mauro Pepe Legal, né? Pepe Legal. Foi uma época muito bacana. Eu acho que meu grande auge no Palmeiras, assim, nesse período, porque eu joguei 98 jogos, parece que no Palmeiras, 98 jogos. Foram 2 anos, né? 87 e 88. Eu quebrei a perna dia 17 de novembro de 88, foi quando eu quebrei a perna, no Maracanã. E aí, no Campeonato Brasileiro. No lance com o Bebeto, né? Disputei 2 campeonatos paulista e 2 brasileiros, né? Que era mais difícil, né? As competições.
Para você ganhar Libertadores, chegar numa Libertadores, tinha que ser campeão brasileiro. Não é nem um vice. Não tinha, antes não dava não tinha essas regalias que tem hoje, né? Hoje tem um monte de time. Então era muito difícil. A vontade de ser campeão brasileiro, o meu sonho, eu sempre falei que meu sonho era jogar uma Libertadores. Eu queria jogar, não queria seleção. Pô, eu olhava a seleção, Leão, Carlos, né, Paulo Vitor, aquele monte. Pô, tinha tanto goleiro assim, né, alto nível mesmo no futebol brasileiro. Então eu falei, pô, não era isso. Eu falei, eu quero uma Libertadores, porque eu acompanhei muito o Flamengo também nessa época de 80, né? O Flamengo, 80, que era um timaço, né? A gente ficava na concentração, o jogo que tinha, todo mundo assistia, né? Era uma televisão para 80 meninos assistindo embaixo da arquibancada do Guarani. Era isso. E então era assim, a gente via muito o Flamengo jogando a Libertadores, né, nesse período. E eu fiquei muito com essa era o Raul Plasma, né? Raul Plasma, Nossa, foi do Cruzeiro, foi do Flamengo, e rodou também Então, o Raul Plasma. o pessoal tava até comentando, né, Zete? Ele também teve uma escola fantástica de goleiros, né? Sim, Ele vivenciou o Leão, sim, né? Que acho que o Zete fala que é um eu era grande muito visual, né, Felipe? É. Eu falo, eu, como eu tinha pouco treinador de goleiro, o treinador de goleiro mesmo, que eu fui trabalhar, foi no Palmeiras. Seu Valdir, né? Ah, não, primeiro... Foi com o Aguinaldo. Depois veio o Valdir, depois o Valdir saiu, ficou pouco tempo, aí veio o Marião, né? Toda essa o Valdir fiquei muito tempo no São Paulo. No São Paulo, né? São Paulo foi ótimo. Mas no Guarani tinha o Sidney Poli, né? Falecido. O Sidney Poli faleceu muito cedo, muito novo, né? Na verdade, eu lembro na época que tinha acho que 50 e poucos anos, foi um goleiro e acabou falecendo assim, não deu para... depois ele foi para a Portuguesa, ele saiu do Guarani, eu encontrei com ele ainda na Portuguesa, jogando pelo Palmeiras, mas assim, não tinha treinador de goleiro, então eu era muito visual, eu treinava junto com Sidmar, Birigui, né, o Wendel, com o Giba, que era um outro goleiro, o Wilson Macarrão, né, falando um pouquinho dessa geração, e eu treinava junto e eu queria fazer o que os caras faziam, né, então isso... Pô, você tinha que bater o olho ali e copiar o movimento. Essa era a pesquisa da época. A pesquisa da época. Hoje, era o Google da época. A gente fala isso, né, no dia a dia. Hoje tem tudo aqui e eles não estudam. Cara, tá muito mais fácil. Hoje sabe bem, tudo né? mais fácil. Tudo mais e aí fácil. fica a dica Tá pros goleiros Tá mastigado. de hoje. E você assistir no estádio, um treino ou no estádio, também é um negócio que você aprende muito, Pra cara. caramba. Muito. Pra caramba. Né? Mas falar uma coisa também, tem muita coisa aqui Errada. Ah, sim. errada. A gente vai falar muito muita disso coisa, mais pra frente. Principalmente para goleiro brasileiro, Sim. hein? Não vai em tudo aqui, não. Exato. A gente vai mais pra frente falar sobre preparação e tem muita coisa que eu quero conversar com você a respeito disso. Agora, só pra gente encerrar Palmeiras aqui, o Guga trouxe uma camisa aqui, ó, do Palmeiras. O que você me diz sobre essa camisa, Zetão? Pô, essa linda, camisa, ela é... Mostra ali, ó. Essa aqui. Aí. Essa camisa é assim, conta a história. Eu que desenhei, né? Ah, também? Essa Ó lá. também? Pra quem que a gente Eu Você perguntei. tava perguntando, eu falei que eu não sabia. Essa foi uma das primeiras camisas que eu desenhei, porque a primeira que eu joguei, a azul, era do clube, Sim. né, da marca patrocinadora do clube da época, a Jeep, né? A tudo. Jeep, E tinha que jogar com aquela. Aí o segundo ano, em 88, eu já falei, não, eu preciso fazer uma homenagem ao Valdir Joaquim de Moraes, né? Que era o Berdan também Sim. na época. Então eu falei, pô, eu quero fazer um Legal. P muito, assim, grande no peito, né? Uma marca grande no peito. E aí eu misturei as cores, tudo, né? Que tem duas versões, tem ao contrário também, Tem. que ela é cinza, né? Assim. E foi, mas na época era muito mais difícil. Você mandava fazer, faz 10 camisas. E nem isso, acho que nem isso. Eu mandava fazer, Essa é né? linda. Silcada, né? sim, ó, é costurada lá, ó. É pano sobre pano, né? Mas essa aqui já é uma que saiu depois, uma reedição. Ah, não tá. é original Não da é- época. não é da Essa época. Eu comprei no ano 2000. Eu até achei que fosse da época pelo tecido. Não Era é. tecido, Fizeram era um camisa assim, tecido, mas ela também traz a coisa triste, porque eu quebrei a perna, Sim, estava com a camisa, né? É. Foi exatamente com E essa que, quando o Gaúcho entrou no meu lugar, Saudoso gaúcho. eu precisei tirar a camisa, deixar com ele, porque não podia substituir mais. Substituía só dois, né? 3,
com o goleiro. Com o goleiro, com ou sem o goleiro. Depois que eram mudou três, isso, né? Então, E ele pegou pênalti ainda, hein? Pegou Defendeu, Duzinho. Duzinho, dois. Dois jogadores de seleção. É, assim, não foi? Só Eu Duzinho. e o Aldair, acho que. E o eu não P sei, é esse foi aqui, inclusive essa foto que eu tenho no meu mostra quarto aí pra desde 88, que sou eu entrando com o Zete no Pacaembu, um jogo contra o Curitiba. Isso é maravilhoso. Isso aqui é Que demais, legal, né? que legal. Já era marrentinho, hein? Já era marrentinho. A perna, né? É, Olha lá. uma Não, perna. estufou o peito, ó. Estufou o peito. Olha Tipo, lá. eu tô com o Zé, E tô com o Zé. cara, eu tinha que levantar a mão, né? O negócio meio assim. E eu não tenho tanta memória, mas eu lembro que eu cheguei, era o cara da Band, que era aluno do meu pai, amigo do meu pai. Falou, não, eu consigo pra ele entrar com o Zete. O cara me levou lá, pequenininho, ele me deu, chegou, Zete, você vai com ele? Aí eu, oi, Zete. E entrou concentrado, assim, eu falei, Muito legal, nossa, o Zete é sério? Eu saí com essa impressão, assim. E essa, cara, eu tenho o maior carinho por isso. Que legal. Eu tinha Muito um Não, topete, isso é uma Tinha um tinha um relíquia. topete. Estiloso, estiloso. Por isso que os caras queriam raspar seu cabelo, né? Ô, Zetão, você ficou conhecido no... Eu não sei se acho que foi no São Paulo ou no Palmeiras, como Pica-Pau, né? Não tem um apelido assim? O apelido no São Paulo. Por causa do cabelo, né? Os amigos Cafu, Raí, todo mundo, Miller, Palinha, todo mundo. A gente tinha, né? Era um cumprimento, né, saudável, carinhoso, Sim, que né? até hoje. O Palinha, eu chamo ele de Verdugo, né? Ele sempre... porque é porteiro, né? Ele me chamava de porteiro, Verdugo, porque ficou uma coisa muito engraçada quando nós fomos jogar, acho que foi na Bolívia, né, que foi em São José, foi São José, que ele fez 3 gols, né? E eu fui muito bem no jogo, porque era altitude, aquela coisa toda, então o destaque era o porteiro e o Verdugo, né? E a gente queria saber o que era Verdugo, né? Então, Palinha, que era o 10, né? Foi muito Essas legal. resenhas são muito legais. Ô, Zetão, aí rolou há pouco tempo um vídeo, né? Mostrando uma possível briga sua com o Gilmar. E aí muita gente pergunta, pô, eles não se falam, e não é nada disso, vocês têm uma baita amizade, né? O que aconteceu? Não. Foi na sua chegada ao São Paulo, né? Foi. Não, Gilmar, maravilha, parceiro, a gente está sempre junto, a gente tem, né, o grupo, né, nosso, tanto de 1994, Meu uma Deus. confraria também. Vocês né? já imaginaram esse grupo, galera? Que O grupo, grupo hein? dos jogadores de A 1994. partir de agora, qualquer grupo no seu Instagram é mequetrefe. Passou a ser insignificativa. Mas a gente tem uma baixa no grupo, né? São 2, né? Porque o Dunga e o Romário não Ih, meu Deus. desbrigaram. Desbrigaram. Não estão no grupo. Né? A gente não consegue trazer de volta. Nós trouxemos o Dunga, né? O Dunga agora, né, com essa fase toda, o grande trabalho que ele está fazendo lá no Rio Grande do Sul, né? Sim, No verdade. resgate de tantas famílias. É um né? exemplo. Então ele retomou, mas o Romário não tem como juntar novamente, né? O Romário é polêmico, né? Mas faz parte. Ele baixinho. tem aí o filme, né, que saiu, o cara, né? Eu assisti os muito 2 legal. capítulos, estou gostando. Eu dei um depoimento interessante também nesse filme, tem imagens, tudo, que eu acabei cedendo algumas imagens. Legal. pra ele. Mas com o Gilmar tá tudo resolvido, né, Não, Zetão? tá resolvido. O Gilmar, claro, a gente... eu queria jogar. O Gilmar já estava jogando. Goleiro de seleção, né? Sim. Briga boa, hein? Uma E briga assim, boa. o Furlan, né? Quando começou o campeonato, eu fui reserva do Gilmar no Campeonato Paulista, só para entender um pouquinho. Quando eu cheguei, eu estava fora de forma, estava treinando e fiquei lá uns 30 dias, acho que mais até, uns 60 dias, me preparando para o momento. Eu falei, pô, vai ter uma oportunidade, uma hora vai sobrar para Sim. jogar. Futebol é assim, né? E eu comecei a observar o Gilmar, eu falei, putz, o que o Gilmar faz de bom, né? O que é? E ele treinava muito, cara. O Gilmar, né, magrinho, né, eu pesado, assim, com o corpo pesado, eu falei, pô, eu tenho que dar um jeito de fazer alguma coisa diferente. Mas eu comecei a observar os treinamentos dele, né, o jeito que ele batia na bola, aquela coisa toda. Eu aprendi muito com o Gilmar, porque o Gilmar tinha uma reposição junto boa, com, né? Já com era o Alexandre, diferente, né? né? essa reposição mais moderna, né, muito de boa, hoje. muito boa. E tanto é que quando eu jogava com o São Paulo pelo Palmeiras, eu sempre falava, cuidado que o Gilmar repõe rápido, fica esperto, né? O zagueiro, o lateral, porque ele batia muito bem na bola. Eu comecei a observar e comecei a chegar mais cedo.
E aí, treino era às 9, marcado pelo fulano. Ele vai contar. Ele vai contar. Eu tava esperando. Deixa eu dar uma Eu tava esperando. Você já tava... Eu falo muito isso aí. Não, mas é interessante, porque o goleiro tem que ser diferente. Né? O goleiro você tem que fazer alguma coisa diferente. Porque é uma coisa que eu discuto muito com o Felipe, o Pedro, né, quando estava lá, a gente estava fazendo, né, modelando o caderno do goleiro do São Paulo, não o goleiro do Zete, mas o goleiro do São Paulo. Como que nós vamos fazer? O goleiro do São Paulo tem que ser diferente. Ah, vai para a seleção? Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Se pegar todos os goleiros que vão para a seleção e vão para uma Copa do Mundo, né, nem seleção, ele tem alguma coisa que chamou atenção, Com que certeza. é diferente, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas se a gente classificar aqui, todos eles têm essa condição. Que todos os clubes gostariam de ter aquele atleta, né? Claro que tem muitos goleiros que são assim, o cara é alto, né, sei lá, chuta forte, né, tem impulsão, potência, ágil e tal, mas isso todos os clubes têm, né? Agora, mas o que ele faz de diferente? É isso que... Sim, qual que é o algo a mais? Exatamente. Senão você é só mais um, né? E lá no São Paulo, eu falei, putz, eu preciso ver o que... Aí comecei a chegar mais cedo para treinar. Então, eu treino às 9, eu chegava lá 8 horas para treinar. Pô, eu parava, eu entrava no CT Barra Funda, parava o carro assim, quando eu olhava tinha um Opala, né? Commodore, Diplomata, sei. Que era aquele top, né? Preto, Na assim, época parado, era do Gilmar. Falei, putz, o cara já chegou mais cedo, tá treinando. Aí quando eu ia pro vestiário, ele já tava treinando. Eu falei, caramba, 8 horas o cara treinando. Não tinha ninguém, era só ele, o Marcos Bonequim, o Alexandre. Eu chegava, falei, não. Aí no dia seguinte, falei, não, vou 7 horas. Parei o carro. 7 horas da manhã, eu entrei no CT, parei o carro, procurei o carro dele, nada. Falei, beleza. Já tinha combinado, né, com o Alexandre e o Marcos, o roupeiro. Aí troquei de roupa, entrei no campo. Beleza, estou treinando, daqui a pouco ele chega, né? Aí vai chegando todo mundo. Ele deve ter pensado a mesma coisa que você. Porra, até 6 da manhã. E foi. Aí no outro dia, cheguei às 7, a hora que eu olhei o carro do Gilmar parado lá, falei, caramba, o cara já tá treinando, meu. E foi. Aí eu falei pro roupeiro, falei, amanhã eu vou vir aí umas 6 horas. Ele falou, 6 horas é a hora que eu chego. É o limite. Falou, a hora que eu chego é 6 horas. A briga é de vocês, o problema é de vocês. Eu não quero saber com isso. 6 horas eu tô aqui. Eu falei, tá bom. Mas você sabe quem ganhou com isso? O São Paulo. São Paulo. Dois caras, bons goleiros, brigando pra ver quem que ia ser o melhor goleiro. E tá aí, ó. É isso. Eu acho que isso fez a diferença, sabe? Porque eu estava chamando a atenção de alguém. Eu acho que é isso. Quando você está treinando, você está se preparando, alguém está vendo. Sim, com A certeza. gente fala lá no CT, nós temos 10 categorias, né? Um monte de goleiro, 40 e quase 50 goleiros. Os meninos estão treinando, mas o Felipe está vendo, eu tô vendo, tem o treinador, tem o preparador, tem lá o Biasotto, o pessoal tudo vendo os goleiros, diretor, às vezes chega, treina, fica bem. Se você fizer coisa boa, vai vir notícia boa, né? Se fizer coisa errada, com certeza vai vir mais rápido ainda, né? Quando você erra alguma coisa, rapidinho. Tá preparado, né? A oportunidade. É isso. Oportunidade. É isso. A gente sempre fala Ela isso, vai né? ter. Abraçar. Vai ter. E Tem goleiro, que abraçar. ainda mais goleiro, né? Que às vezes é uma vez. É? Às vezes é uma oportunidade. Exatamente. Ô Zetão, dá pra falar que o Zete... existe um goleiro antes do Valdir de Moraes e um Zete depois do Valdir de Moraes? Dá pra falar, sim. Eu acho que o Valdir... Assim, eu era um goleiro corajoso, né? Eu tinha todos os requisitos, tudo, mas ainda faltava alguma coisa para ir justamente para chegar à seleção. Eu cheguei à seleção... claro, eu cheguei à seleção com todo o conselho do Valdir Joaquim de Moraes, né? Ele não foi o meu formador, né? Ele não me formou como um atleta, mas ele me lapidou, né? Eu segui muita coisas boas dele, né? Durante a minha passagem no São Paulo, no Palmeiras, depois São Paulo, né? Aquilo que eu falei, eu queria ir para uma Libertadores, eu queria jogar. Quando eu cheguei no São Paulo,
Nós somos vice-campeão brasileiro. Brasileiro. Perderam pro Corinthians, Bateu né? na trave. Eu lembro. Só que não vai, o vice não vai para a Libertadores, né? Só foi o campeão. Aí o mesmo time, a grande sorte nossa, eu não acredito em sorte e azar, né? Mas eu acho que a oportunidade que nós tivemos foi assim, terminou o Campeonato Brasileiro em dezembro, em janeiro já começou o Campeonato Brasileiro. E o estadual foi para o final do ano. Foi pro final do ano. Tanto é que o jogo da Libertadores e do Campeonato Paulista, em 92 foi isso, né? Que foi contra o Palmeiras, a final do 92, Campeonato Paulista. Foi em Que 92, daí vocês jogaram o em dezembro, Mundial e voltaram pro último jogo. Bom, mas aí quando surgiu o segundo ano, em 91, né? Já no Palmeiras, no São Paulo, e o Tele já estava no comando, o São Paulo montou um time, o Tele começou a montar esse time, moldar, né, trazer algumas peças, veio o Suélio, aí começou a vir alguns atletas, que depois chegou o Toninho Cerezo, né, para 92, mas o Tele tinha essa grande sacada, ele sabia colocar peças, né, no time, como ele fez em 91. Ele começou a tirar alguns jogadores, saiu o Bernardo, um grande jogador. Volantão, volante, né? Batia até na sombra. Até o próprio Visoli, né? Também teve esse período lá e depois saiu o Zé Teodoro. O Zé Teodoro foi campeão brasileiro. Foi campeão brasileiro. Ele foi o cara mais importante, talvez, no último jogo contra o Bragantino. Né? Depois eu me lembro que eu vou contar essa história. Opa! Interessante. Mas assim, começou a montar esse time, trazendo, né, o Antônio Carlos, foi titular com 19 anos, né, era da base, ele falou, não, vai jogar. E o Ricardo Rocha, depois o Ricardo Rocha acabou não jogando, estava no banco. Enfim, eu Fora acho as que o Mário mudanças, Tilico, né? né? Que ele fazia, o Tele. Não, né? ele O mudava. Raí mesmo, por exemplo, é um cara que não estava dando certo na posição inicial dele, né? E aí acabou mudando. Eu acho que o time de 91 ele começou já a direcionar. 90 nós perdemos o título com o mesmo time que era de 89, que jogou contra o Vasco, né? Então ele começou Raí, fica, Ronaldão, né? Começou a direcionar esse time, montando esse super time para 92. O Tilico saiu em 91, final de 91? 91. Foi depois do Brasileiro que ele sai, né? Ele faz... Na verdade, ele não fez o gol. Ele errou o chute, o Miller acabou fazendo o gol. O Bernardo cabeceou na trave, o Mário errou o chute. Mas ali foi todo o pessoal foi importante. Esse jogo de 91, que nós fomos campeão brasileiro, que eu queria muito, né, ser campeão brasileiro para jogar uma Libertadores, eu nem pensava em seleção. Eu fui para a seleção no final de 92, quando eu cheguei ao título, né, da Libertadores e depois do Mundial. Na volta eu fui convocado para jogar uma partida contra a Iugoslávia, né, lá em Ribeirão Preto, se não me engano. Nós ganhamos, acho que 2-1. Foi 2-1, lembro. 2-1 essa partida. Foi a primeira convocação minha. Mas eu fui por causa da Libertadores, né, que era... Então deu certo. Então, pessoal, pensa na Libertadores. Você está estudando, hein, Fernando? Pra caramba, olha, Fernandão. Eu não queria falar nada, não, mas de São Paulo, futebol. É o nosso FVC. Então foi isso. Mas a história de 91, o título do brasileiro, assim, o time estava muito bem. No Morumbi, o Nabi, né, que era o presidente do Bragantino, ele falou, não, o segundo jogo tem que ser lá e tal. Não, mas pô, cabe 7 mil pessoas. Não teve jeito. Não tem problema. Para nós foi ótimo, porque o campo era reduzido, era menor, né, o espaço. Então, ganhamos o primeiro jogo no Morumbi. E qual que era o principal jogador? Era o Gil Baiano. Né? Baiano. O lateral direito, que batia bem na bola, cruzava, o escanteio dele era um perigoso. Cavalo, né? Então, e descia. O time do Bragantino era muito bom. Né? O técnico era o Parreira, né? Parreira. Aí o que aconteceu? O primeiro jogo, o Livelto quebra o dedo do pé, cara. E o Livelto que marcava o Gil Baiano. O Livelto foi um baita jogador, assim. Chegou à seleção. Muito, ele marcava... Rápido, né? Ele fazia o papel de ala. Ele era um jogador, vamos dizer, moderno, assim. Porque ele voltava na marcação e tinha fôlego para chegar e ser ponta. Jogava muito. Só que jogava ao contrário, né? O ponta direita e ponta esquerda, né? Era um ponta mesmo. Hoje é invertido, né? Você corta para dentro e chuta pro gol.
Então, o Elivelto aí ficou muito, assim, uma semana para treinar, o Tele preocupado, e agora que não vai... Pum, pôs um atacante, ponta esquerda, que era o Rinaldo, né? O Rinaldo era um jogador muito forte, com muita força, né, para chegar, chutava bem de longe, mas era um ponta, não marcava ninguém, né, não conseguia ajudar na marcação. E aí ficou aquela preocupação. Treinamos a semana toda, o time não foi bem, assim, mas já estava escalado. O time sai, né, com o Zé e tal. E vocês conversavam entre vocês ali? Muito. E agora? Só que aí teve antes do jogo, lá em Bragança Paulista, nós estávamos hospedados lá, e aí teve, né, à noite, o Tele chamou 5, 6 jogadores, né, depois do café, antes da partida, da concentração. Isso foi à noite, o jogo foi no dia seguinte. Aí o Tele chamou, Raí, eu, né, Ronaldão, foi uma turma lá, e queria saber o que achou do treino, né, como estava tal o comportamento, se dava certo, né, essa formação. E ele, às vezes, ele abria assim, para falar. Aí todo mundo, né, o pessoal, pô, não, professor, mas por que você não põe o Zé Teodoro de lateral e põe o Cafu lá para marcar o Gil Baiano? Nós precisamos marcar o Gil Baiano. Empate, né? Esse era o problema, né? Aí ele, pô, mas se acontecer errado, vocês vão ser culpados. Aquele jeito dele. Aí todo mundo, não, pô, não vai dar certo e tal. E, enfim, aí teve, claro, que ficou ruim pro Rinaldo, né? No dia seguinte, quando ele ficou sabendo que não ia jogar o Zé Teodoro, ficou ruim pro Rinaldo, teve, né, um bate-papo, depois a diretoria veio conversar com ele, mas o título saiu em cima dessas informações, né? E foi 0-0. Você vê como às vezes tem que ouvir o jogador também? Claro. É importante. Muito importante. Muito. Alguns jogadores, tem alguns que não dá Tem que tomar cuidado com os paneleiros, né? Ô Zetão, tem uma camisa aqui, ó. Essa aqui é uma das camisas que eu mais gosto, ó. Eu acho muito bonita. Você jogou com ela no Campeonato Paulista, né? De 92. E eu não sei, chegou a jogar Libertadores com ela também, 92? Eu cheguei a jogar. Essa camisa, ela andava comigo na bolsa, né? Era uma camisa que... tinha poucas na época, né? Só que uma delas não tinha, como falo, patrocínio. Sim. Era para treino, na verdade. Ou uma improvisação, era alguma coisa assim. Eu joguei algumas partidas com ela, acho que foi mais a Libertadores. Brasileiro, acho que não joguei. E foi uma coincidência, porque no Mundial eu sempre levava minhas camisas, né? E no Mundial não tinha camisa de goleiro, né, para o jogo, porque todas as camisas tinham patrocínio. E não podia, patrocínio, né? A FIFA não permitia. Como não permite até hoje, né? Permite. E aí o São Paulo entrou com o uniforme branco, né, aquela tradicional, sem, né, a patrocinadora. Sim. E a de goleiro era a camisa que eles tinham lá, que era o que eu jogava o campeonato, né? E aí ficou aquela coisa, e agora, tal, como vai fazer? E foi a camisa que eu tinha na bolsa. Mas se eu não me engano, essa camisa da minha bolsa, eu tirei, era uma dessa, era a única que dava para tampar, sabe? Tampar. Eu sei que foi feita alguma coisa na camisa que eu acabei jogando com essa camisa aí. Legal, ela é linda. Barcelona. Ela é linda. Eu adoro. E deu sorte. E a de baixo, pega aí, Guguinha, por favor. Essa daí, não, essa é a clássica, mas ela tem uma história, porque é o seguinte, olha o tamanho dela. Eu tinha 12 anos quando eu ganhei essa camisa. Então, mas eu jogava com essa camisa, eu era assim, fininho, era tranquilo. Encolhida. E se vocês repararem, tem uma mancha aqui, ó, de barro, porque eu tinha ido no Parque do Ibirapuera e meu primo resolveu ir no CT, num sábado, que era aberto antes pra gente. E aí eu peguei autógrafo seu lá, e eu falei, nunca mais eu vou lavar a camisa, nunca mais lavei mesmo. Eu vi. Não, ela não tá fedida não, viu? Ela não tá fedida não, mas é uma camisa clássica, essa né? É a clássica. Essa foi a primeira... Você que desenhou, né? Eu que desenhei. Imagina a dificuldade que a gente tinha para desenhar uma camisa... Computador na época, né? Não tinha. Não tinha desenhos... Nada. O computador era reto. Era tudo... Tanto é que saiu que era tudo forma reta, né? Foi feito no papel... Passei para um técnico na época da marca, né, Pênalti, e
E aí fui no escritório várias vezes, né? Não, porque eles tinham que queimar o tecido com essas cores, né? Fazer a estampa, Sim. né? É um trabalhão. Tem um nome que dá nisso aí, porque até aquela época se costurava um tecido no outro, né? Depois começaram a criar, né? A estampa era branca e jogava o vermelho, depois jogava não sei o que e tal. E aí chegamos a essa camisa. Não saiu, ela ficou muito bonita, mas o desenho mesmo era um pouco... Não o desenho, as cores eram um pouco diferentes. Mas ela acabou virando... Não, mas ela virou, ficou histórica, né? Eu acho que essa é a mais significativa, eu acho. Assim, quando se fala em Zete, essa camisa que também vem acho. essa cabeça, né? Ficou a marca, ficou a marca do... Ó, pra gente encerrar esse assunto de carreira e entrar num mais específico aí de treinamento, seleção brasileira, Zé, então, em 94, eu acompanhava muito, eu tinha muitos recortes de sempre goleiro, sempre muito seu fã, e 94 era o seu momento. E o Taffarel acabou sendo o goleiro titular. Como é que foi pra você isso? E teve algum reconhecimento por parte do Parreira, do Zagallo, sabendo que o momento era seu? Como é que funcionou essa escolha pelo Taffarel e não pelo Zete? 93 eu acho que era o meu grande momento, né? Eu falo porque em 93 eu já estava assim com 2 títulos Libertadores E Mundial. 2 Paulista, o Brasileiro, 1 Mundial, né? E indo para o 2º Mundial. Sim. Tá Isso em 93, né? Pouca coisa, tá né? bom, tá bom, Que Zetão, isso? tá bom. Não, peraí. Tá bom. Tinha um goleiro, eu tenho que contar essa, Zé. Vai, eu vai, vou ter que vai, contar. vai, Claro. Ele falou de todos os títulos dele, tá? Então tinha um goleiro lá com a gente no São Paulo, aí o goleiro tem 2 metros de altura, quase 2 metros, né? Na verdade o goleiro tá lá ainda, Na né? verdade está lá, Tá é o Yong, profissional. Young, tá no profissional, né? Aí ele fala, pô, se eu tivesse essa altura, aí os caras viraram e falaram assim, então você ia ganhar o quê? Título da galáxia? Ganhou tudo, né, pô? Ganhou tudo. Aquela altura, do jeito que eu... Não, mas eu acho que assim, você tem que aproveitar o que você tem, né, de melhor, assim, em tudo, né? Mas aí em 94, em 93, eu acho que era o grande momento, por exemplo, para jogar eliminatória. Nós fizemos um treino, porque antes você ia para a Granja Comari, ficava lá 40 dias treinando e tal, e a competição da classificação da eliminatória para a Copa do Mundo eram 45 dias. Você jogava, nesse período, você jogava quarta em casa, com 2 seleções, depois você saía, jogava com 2 seleções fora, e até terminar a competição. Aí você esperava quase 2 anos para jogar a Copa do Mundo, classificado, né? Você já tinha, então era dessa forma. Depois desse ano 94 que mudou a eliminatória, né? A eliminatória, né? A classificação. Sim, Aí, quando eu fui convocado, o primeiro jogo antes de começar a eliminatória foi um amistoso contra o Paraguai, em São Januário. Nesse jogo eu achei que ia jogar. Nós treinamos, os 3, né, goleiros e tal. Eu treinei no time de cima, no time de baixo, enfim, fez toda a preparação. E eu saí como titular no treino, né? Só que chega na concentração à noite, Parreira me chama junto com o Zagallo, e aí, com o Taffarel, eu e o Taffarel, e os 2, e aí teve uma conversa, olha, nós vamos começar com o Taffarel, esse jogo amistoso e tal, porque ele já jogou Copa do Mundo, né? Enfim, tem mais experiência, aquela coisa toda. Por quê? Porque ele estava 2 anos sem jogar. Sim, lá eu na lembro Itália, disso. né? Então ali eu falei, olha, eu tô aqui para servir a seleção, mais ou menos isso que eu falei para os 2. Eu falei, eu quero jogar, mas pode contar comigo. Se precisar, eu tô aqui, não tem problema. Estou aqui para servir a seleção. Respeitou a decisão deles, né? Mas é claro que eu queria jogar, porque eu achava que era o meu grande momento. E aí começou a eliminatória, e o Taffarel jogando, tanto é que nós viemos jogar no Morumbi, foi... né, claro, todo mundo queria o Zete, o Cafu de lateral, né? Foi, cada lugar que se ia jogar, os caras pediam um atleta no da sul, região pediu, ali, né?
Mas as pesquisas sempre com você, como Sim, sempre. sim. Placar, Folha de São Paulo. Não, foi. Era meio unânime assim a minha presença. Mas na Copa do Mundo já era uma coisa que, o Taffarel já jogou, né, classificou a seleção, e já vinha jogando, então já estava meio definido, né? Eu acho que a Copa do Mundo, eu comento que em 94 nós fomos campeões, maravilhoso. Mas se tá o Gilmar, se tá o Zete lá no gol, se tá o Taffarel, com certeza a gente ia conseguir o título, né? Porque o goleiro trabalhou muito pouco. O Taffarel, assim, principalmente no jogo da Itália, trabalhou muito pouco ali na partida. E qualquer um ia acho que contribuir de certa forma, né? De alguma forma fazer as defesas que precisavam, né? Mas eu acho que ali se acaba se conformando no sentido assim, bom, estou aqui, né, com os 3 melhores goleiros do Brasil, né? Quantos goleiros Que bons vão dar, tinha, né? vão dar conta do recado. É muito né? bom, cara. Eu acho que Copa do Mundo, você está presente, está no time. Você vê, eu não joguei, mas eu sou reconhecido como campeão do mundo, né, pela seleção brasileira. Claro. Então, de alguma forma, eu contribuí nos treinos, numa conversa. Claro. Né, isso é importante. Né? Agora vamos pro lado treinamento específico. Primeira coisa, vai lá. Só para encerrar a carreira, claro. Nós abrimos algumas perguntas. Verdade, Guga. Para fazerem para você. E o João Souza perguntou qual cobrador de falta que você tinha pesadelo quando ia jogar. Sensacional a pergunta do João Souza. Só para encerrar a parte de carreira, porque eu fiquei curioso também dessa pergunta. Boa. Sabe que a minha geração não dá para falar um cara, né? Muito jogador bom, né? O Neto era fenômeno, assim, perna esquerda, batia pro gol, o escanteio, tiro de meta, ele chutava pro gol, era difícil. O Neto tinha que estar, sobrou espaço, ele chutava pro gol. E era difícil, porque ele acertava o gol. Ele falava isso, eu vou acertar o gol, não interessa. Né? Não tinha preocupação se era forte, fraco. Batia, então, acertava. Joga a responsabilidade pro goleiro. Bola ruim, campo ruim, né? Então, o Neto era um deles. O Roberto Dinamite, que eu joguei, era fantástico, porque ele acertava o gol também, ele batia muito bem falta. O Zico, né, que eu peguei. O Zico, pelo amor de Deus. O Marcelinho Carioca, né? Eu nunca tomei gol do Marcelinho Carioca de falta, né? Mas quando ele ia bater, você tinha que falar, inverter barreira, sei lá. Era um pânico, né? E eu acho que o de todos é o Evair. O Evair era matador, Deixei o Evair. Né? O Evair, a falta dele era muito precisa. Eu tomei 2 gols do Evair num jogo, cara. Caramba. Em um jogo? Em um jogo. O Tele mandou eu inverter a barreira. O Tele que mandou? O Tele falou, inverte a barreira, porque ele só bate por cima da barreira, referência. Aí eu falei, puxa, fui pro jogo, primeiro tempo. Falei, não vou inverter a barreira, não. Que isso, não estou acostumado a fazer isso, tá? Aí pus a barreira normal, ele por cima da barreira. Falei, chega no intervalo. Isso que eu ia falar, imagina o Tele. Você vai fazer, eu avisei, tal. Aí saiu outra falta ali, inverti a barreira. Falei, vou inverter. Aí no meu canto, Achei que falar pro Tele aí, Tele. Ficou elas por elas, 50 Mas é uma resposta que surpreendeu. E outro dia eu perguntei pro Sérgio do Palmeiras e vou te perguntar, porque também me surpreendeu a resposta dele. Você citou 5 cobradores, né, de falta. Agora, não precisa ser 5. Tem mais, né? Mas eu queria perguntar qual o goleiro que você jogou junto que mais te impressionou tecnicamente, desde a época de Toledo até o final da sua carreira. Não dá para falar um também. Eu vou falar os goleiros brasileiros, né, que para mim são os melhores, assim, escola, né? Taffarel, né? Talvez o número 1, Taffarel. Mas, o Ronaldo para mim era fenômeno. Do jeito dele, característica dele, mas ele resolvia. Ele era personalidade. Eu também dentro e acho. fora. O cara eu gostava muito. Fantástico, sabe? O Ronaldo Giovanelli, né? Sim. O Veloso também foi um cara que teve, assim, um comportamento... Eu e o Veloso, nós somos muito parecidos, assim, sabe? Na parte técnica, justamente pelo Valdir de Moraes, né? Que a gente passou o Marião, né? Sim. Foi toda essa geração. Aí vem o mais antigo, o Leão, o Carlos. O Carlos também era um goleiro muito completo. O Carlos, assim, acho que as escolhas do Carlos, elas não foram, talvez,
boas para ele Pra carreira dele, Na carreira. Não teve grife, né? É exatamente. verdade, um grande boa, goleiro Fê. sem Boa grife. definição. Ele jogou muito É. tempo na Ponte Preta. O Carlos, na época, se tivesse essa mudança toda, ele conseguisse sair da Ponte e ir para talvez para o Atlético Mineiro, mas antes, assim, Ele mais, foi com mais tarde tempo. para os Foi times tarde. grandes, É. né? E aí já tava, Considera- né? Ele ia para a Tava seleção, mas mesmo estava a performance. na Ponte, Na não Ponte. saía. Porque era a lei do passe, né? A lei do passe era um pesadelo para todos os ex-atletas, né? O Carlos, com certeza, a lei do passe não deixava ele sair da Ponte. Uma pena. É, mas Agora, legal, muito agora legal. Zetão tá com a camisa da Fechando Gol, que é a academia de goleiros Sim. dele. Como é que surgiu a ideia da Fechando Gol? Aliás, tem o Felipe aqui que tá com você desde o início lá, né? O Felipe tá comigo. O Felipe foi um dos primeiros lá que chegou com o currículo assim. Falou, ó, Embaixo do braço. Mas o Agora, Felipe- agora eu vou falar, né? Felipe- Lá É, vai. Também eu quero. Fala aí, quero. Fera. Queremos, Fala aí, Bom, queremos. eu vou Fera. contar como nasceu a Fechando A Fechando Gol. Gol, legal. A Fechando Gol, o Fábio Melo, né, que hoje é um dos empresários, né, tá super bem tomando conta, né, da carreira de muitos atletas aí. É meu irmãozão, um cara que me fez chorar esses dias aí também no podcast do The News. E o Fábio, ele me levou para o Banespa, né, para o clube, para ser padrinho de uma como se diz, Projeto. um projeto, né, Tá. que ele está fazendo, na verdade, que era o Cefaf. Aí fui, puta, muito legal, ele estava fazendo o projeto lá dentro, né, com os meninos do bairro ali, enfim. Começou a revelar alguns jogadores, né, tudo. Aí eu falei, pô, Fábio, esse espaço que tem aqui, me apresentou, né, o Banespa, eu não conhecia o clube. Aí tinha um espaço lá que até hoje é Fechando o Gol, ele falou, eu falei, pô, esse espaço aqui dá para treinar goleiro. Eu falei, você é louco, treinar goleiro, um só, tal. Eu falei, não, cara, dá para fazer um lugar só para treinar goleiro. Era um matagal ali, o que era, Zete? Eram 2 quadras de areia. Ah, era areia. Mas era um mato, né? 2 Isso, quadras de areia, mas abandonado, tinha... Tava meio largado. A Sim. escada ali era uma escada de madeira, Caramba. né, toda Consigo imaginar quebrada, isso. tudo. Então ninguém quase subia, porque ele ficava fora do clube. Ficava É, uma área ele, lateral. Ele pertence ao clube, mas ficou um pouco fora. Aí beleza, aí eu falei, beleza. Eu virei treinador ainda, né? Voltei a trabalhar no Paraná, estava no Paraná. Aí um dia ele me ligou, falou, eu tô aqui embaixo, tal, vim ver seu jogo. Eu falei, pô, no hotel que nós estávamos concentrados pro jogo. Aí desci e falou, trouxe um amigo aqui que quer ser parceiro, né? Adora a posição de jogar no gol, tudo. E ele gostaria de estar junto nessa parceria, né, de montar lá. Eu estava lá no Paraná. E nós 3, imagina, conversando em Curitiba para falar sobre Fechando o Gol. Falei, pô, beleza, vamos embora, vamos nessa, né? Aí, então, surgiu assim, né, nessa Sim. situação, que é o Guilherme, né? O Guilherme que está com a gente Um abraço até pro hoje. Guilherme. O Guilherme Mais conhecido como Faísca. faz Mais conhecido como. Mais parecido com seu filho do que seu próprio filho. Então, olha, eu imitei O o Zete jeitão de muito andar, tempo, né? mas o Guilherme imitou muito mais, porque ele chegou na perfeição, cara. o Gui, O Guilherme é gente boa Gui demais. parceiro, fantástico, cara. Irmãozão que a gente encontra na vida, né? Que a gente faz amizade. E é legal, porque aí surgiu a Fechando o Gol, só que eu estava no Ituano, né? Quando foi inaugurar, aquela coisa toda, eu estava no Ituano. Aí a gente ia abrir, vamos abrir a Fechando o Gol, e tá bom, tudo pronto, né? Lá é o que é hoje, Sim, né? Então é muito legal lá. Os dois campos. Gramado Natural, né? Grama natural. É grama natural. Não, e nós trouxemos o cara do São Paulo, o seu João. Ah, você falou, pra cuidar do Pra gramado, cuidar do né? gramado. É um O cara- trabalho, né, Zé, disso aí? Nossa, muito trabalho. Aí, bom, falamos, treina em cima, fica um mês, recupera, aí treina embaixo, um mês. Tá bom, para 10 goleiros, né? Sim, ok. Só que começou, né? 10 goleiros, 30 goleiros, 80. Acho que em 3 meses tinha lá já acho que uns 80, né? Cara, Felipe? hoje tem o Mais quê, Fê? Lá? 485. Quase 500 alunos da Fechando Gol. Que legal. Maravilha. Que legal. Eu fico Passaram super mais feliz. de 4 mil Caramba. goleiros. Bom, apaixonados pela posição, né? A gente, goleiros que... a ideia era assim, vamos abrir um espaço para o cara que gosta da posição e não teve oportunidade de ser, né, profissional ou treinar num clube profissional, mas a gente leva a qualidade do profissional, né? Então, tudo que eu aprendi, passei, aí levamos o Silvio, né, no começo. Silvio. Ele não ficou acho que um conheci. mês lá, mais ou menos.
Só que o Silvio não dava conta, porque o Silvio era um treinador de clube que estava comigo no Ituano, acabou o campeonato, falei, Silvio, vamos lá, ele está com esse projeto, ficou no hotel, só que o Silvio era casado, família, né? Fica inviável, Belo Horizonte, tudo. Fica inviável. E aí começou que o Felipe conta a história dele aí agora. E Pra dar aí, Fê? sequência. Contar, né? Pra contar, lógico, as pessoas querem saber. Primeiro, gente, quem me dispensou do São Paulo foi ele. Ah, quer dizer que você tomou já um... Não, é que ele tava com esse projeto já lá atrás. Mas eu falei pra ele, vai estudar, garoto. Vai estudar. Você foi preparando ele ali, ó. A minha sorte é que lá na avaliação que ele falou, até comentou antes aí, tava que era qualidade técnica. Foi mandado embora porque era baixo. Tá bom. Dá um alívio, né, Fê? Dá um alívio, pelo menos. Mas você sabe quando eu fui fazer o teste no São Paulo, o Zé tinha um cara bacana, ele não ia falar, né? Ele falou, não, você não tem altura e tal. Ele também não falou pra mim que o meu problema era técnico. Pra eu não ficar chateado. Então, mas eu tava escrito. Tava escrito, tava escrito. documentado, né? Tava documentado. documentado. E aí a gente... eu fui entregar o currículo através do Faísca, não foi nem através do Zete, né? E depois de uma semana trabalhando lá com o Silvio, chega eu chego pra ele e falo assim, Zete, você lembra de mim? Eu cheguei e falei assim, tudo bem, garoto? Né? Legal, você tá aqui, e aí? Mas não sabia quem era. Né? Não lembra? Você lembra de... Não lembro, eu falei, o Felipe, você liberou lá de São Paulo. Você foi delicado também, você liberou lá de São Paulo. Não falou, você me mandou embora. Aí o pai dele veio depois e falou, obrigado, Zé, salvou meu filho. Tá vendo? Mas foi, né, o Zete pode, até Zete, eu queria que você passasse aí pro pessoal, todo o cuidado que nós tivemos com a Fechando o Gol, porque ela foi pioneira, né, em atender os diversos perfil ali dentro, né? Então, desde a criança, o adolescente, o adulto, o amador, o adulto que estava sem preparo físico nenhum. Então, isso acho que é bacana, Zé. Eu acho que o legal foi assim, a gente não tinha a noção disso. Né? Não tinha referência. Não tinha referência. Começaram do zero, né? Mas nós não sabíamos até onde ia, né? O que ia acontecer. A gente levou mais o conhecimento, né? Sim. Bom, nós temos o conhecimento do clube. Felipe trabalhou, né, com acho que 6 anos lá no São Paulo, né? 5 anos na base, depois saiu, atleta, foi. Né? Mas ele tinha uma bagagem de ex-atleta, né? Vivenciou alguma coisa ali, né? Eu tinha todo esse conhecimento, eu já estava assim como técnico, eu parei de ser técnico em 2009, né? Eu já estava cansado assim de concentrar, viajar, é gostoso, né? Bacana, mas longe da família, né? O Pedro com 30 e poucos anos lá, mas na época ele tinha acho que 14, 13 anos, né? Minhas filhas também, a Júlia, a Laura. E então eu fiquei naquela assim de preciso voltar para São Paulo, né? E aí surgiu essa ideia, foi acontecendo, eu estava, né, muito mais presente, eu ia quase todo dia, eu ia, né, todo dia lá participar, até formar esse volume todo e entender como que ia ser. Não era uma empresa, era uma brincadeira, né? Era uma coisa que virou uma empresa, né? Virou uma referência, uma referência, e no começo nós tínhamos poucos, né, professores, mas que a ideia foi exatamente não vamos atrás de formar goleiro para o mercado, nós não vamos competir, nós vamos formar atletas, cara que gosta da posição e dar oportunidade a todos. Aí começou com 7 anos, qual a idade? Bom, 7 anos, acho que é legal, nós fomos pesquisar. Uma coisa que eu falei para ele, ficamos 2 anos praticamente. Teve um dia que tinha acho que 20 goleiros, cara, tudo 7, 8 anos, assim, naquele paredão, né? Aí eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer com esse menino? Eu vou dar treino igual o Valdir dava para mim? Não tem como, né? Eu não sei. Um deles quem é? Matheus Donelli. Donelli. Nós temos fotos, viu, Fê? Pois a gente mostra. Sim, a galera, inclusive, nesse momento, está vendo as fotos do Matheus Donelli. 2008 ele tinha 7 anos, né?
fazer a conta aí. Hoje ele está com o quê? 23, 24, por aí, academia 23. com 16. E tem tudo pra ser aí o goleiro do Corinthians nesse momento, né? E ele vai E tem vir o contar João, tudo né? isso pra gente Você também tem o aqui. João, depois a gente pode falar até os meninos João. que saíram aí, o Felipe sabe. É o João, Pellegrini. sei. Ah, Pellegrini voltou? também. Ah, que legal. O Pellegrini também, né? Tem o Asnar. Não, são Tem um vários. monte, né? Vários. Que estão, né, por um trabalho bem feito. O Donelli faz a preparação toda vez nas férias, É. né? O João e o Vitor estão no Brasil e vão treinar com a gente. É, e não só isso, né, Zete? Os goleiros, por exemplo, o Aranha já foi fazer preparação lá. Sim. O Everson, quando tava O Na Rubinho. transição. Rubinho. Teve um Deola, monte, o Deola. Marcelo, Marcelo. Marcelo, entre outros. Muitos goleiros, muitos Não, goleiros. é bacana, é um espaço gostoso, que é um espaço para goleiro, né? Então foi isso. Aí, só a relação dos pais, como que nós começamos com os adultos, né? Os adultos foi interessante que os pais ficavam na grade e ali, né, tenso com o filho treinando e começavam a falar e pega a bola, faz isso, atenção, Aí chegou um dia, né, começou a irritar os professores, né? Aí a gente falou, vamos pôr esses pais dentro da quadra, né? Foi mais ou menos isso, né? Foi, bem Que legal. legal. Não, Baita vamos, ideia. Que legal. vamos pôr os pais dentro da quadra e os filhos esperam, né? Para ver se os filhos, né, tipo, vai fazer a mesma coisa. Vocês vão né? Vai cornetar, cobrar. né? E foi uma coisa legal, porque um sábado lá, né, o pai levava o menino 8h30, aí falou, pai, amanhã vem meia hora antes, né, 40 minutos. Que foi essa turma que começou a treinar, assim, e entender o processo, né, do bem-estar, né, de fazer uma atividade física, aquele que gosta, que trabalha, né, vai lá e tem um cara que não... Que o Elias, né? O Elias, eu O acho... Elias é uma figura. Mó barato. O dia que eu falei pra ele, pô, Elias, você tá bem, cara? Pô, você tá jogando? Não, eu não jogo, só treino. Eu falei, opa, peraí, pô. Falei, como assim? Treinar no gol? Tem um monte. O Zé, o próprio Zé o Zé também. hoje é assim. Sim, Gente, mas... o outro dono da academia é assim. Perfeito. É. Faísca. Só treina. Sim, só treina. Só treino. Mas foi legal isso, porque mostramos, assim, um lado que o cara pratica judô para ser, né, para se manter, não quer ser profissional. Não, é só... Joga tênis. Pô, eu gosto de jogar tênis com os amigos lá, para bater uma bolinha, para cansar, né, tomar um negocinho lá. É um pouquinho, a academia virou esse... E é uma família lá, né, perfil, Zetão? A gente hoje lá de sexta-feira Muito tem legal. o treino e depois a gente tem o que a gente chama da resenha. A gente faz uma vez por mês uma pizza lá. Come Agora- pizza. Da resenha. Agora não podemos esquecer, né? Ed, né? Essa. Guerreiro as lá. meninas. Guerreiraço, grande Ed. a Jo, Pedro, a Jo. Ja- A ideia da Fechando Gol é o combo dela. É o combo, Cara, É o combo. É uma o seu experiência, né, o é? Aloysio É, também, seu que dá Aloysio. um trato legal lá, deixa Seu tudo Luiz, limpinho. Luiz. A gente pode dizer que a gente treina lá, é um lugar que a gente se sente em casa. Eu falo pra minha esposa isso. Então, É. a gente vai muito, né? Então, as meninas trabalham na cafeteria, elas cuidam da gente. É verdade. Então é um verdade. lugar que a gente, os professores É uma todos, família mesmo. né? É que, na verdade, desde o início, né, o Zé pode até falar melhor, mas a gente quis trazer um ambiente familiar mesmo. No entanto que as mães, as irmãs frequentam a academia, Verdade, né, dos verdade. goleiros É que verdade. treinam lá. Um lugar que não tem palavrão, né, Fê? Não, sem camisa, né, É. bebida ao É. extremo, a gente não vende, né, as bebidas quentes para não ter esse problema. É verdade. Né? Então, Agora, com toda essa experiência de fechando gol, né, Zé Tchê? Primeira experiência como goleiro, que aí dispensa qualquer comentário. Depois a experiência na fechando gol acabou te levando ao São Paulo. E hoje vocês estão lá, criaram um caderno metodológico. Sim. Como é que tá isso lá? O São Paulo era um sonho já, que a gente vinha batendo ali na trave, né? Na verdade, era um sonho para um clube, levar Sim. o que nós estávamos fazendo na Fechando Gol. Então teve quando o Raí entrou, né, no São Paulo, existiu uma possibilidade, estivemos lá para tentar mostrar como que era o modelo da Fechando Gol e tentar colocar isso no clube. Isso sempre foi uma intenção nossa, né, Felipe, de dar sequência, né, que dá certo. Mas é muito difícil porque é profissional, né, o negócio é alto rendimento. Muda completamente, né? Outro assunto. Mas a gente entendia do assunto, né, isso que era, Sim. né, e não existe em clube nenhum isso, o que está sendo feito hoje no São Paulo pode ser que tenha aparecido, mas não existe. O que a gente faz hoje lá no São Paulo e a informação que todos os coordenadores, até o presidente tem
Vocês respeito dos unificaram o goleiros. discurso, é isso? Para todas as categorias? Todas as categorias. Que era a ideia. Sempre estava essa ideia no papel de tentamos levar isso, não deu certo. Aí o presidente, o Júlio Casares, né, quando entrou no São Paulo, ele já entrou com esse pensamento, né, de fazer um convite para montar essa escola dentro do São Paulo e revelar um goleiro. Então, o São Paulo não tem um goleiro que foi revelado pelo clube, né, que jogou a seleção brasileira, né, Copa do Mundo, que foi na Copa. Então, você pega lá desde, né, King, enfim, Valdir Pérez, né, que veio de Garça, Rogério, eu, Gilmar, né, então foram goleiros que defenderam a seleção brasileira, a Copa do Mundo, mas não foi formado lá. Então esse perfil a gente começou a traçar e buscar, levamos esse projeto, né, uma conversa com o presidente adorou e beleza, começamos, demora. Foi, né, simplesmente, talvez o grande erro nosso lá de quando nós chegamos, nós queríamos mudar já em uma semana, vamos fazer assim. Esse foi o grande erro. E aí as pessoas não entenderam, né, lá dentro e demorou esse processo. Ele levou quase um ano para escrever mesmo o livro, ele está aberto, né? Na verdade, nós estamos fazendo 3 anos. 3 anos. 3 anos e meio, já, 3 né? anos Em abril, né? Isso. Bom. Então, assim, está aberto, mas ele já está concluído, né, dentro do seu legado todo, né, que nós estamos deixando lá para o São Paulo, ele está pronto. Hoje, se dá para ler de ponta a ponta e entender o que está sendo feito e como construir um goleiro para o São Paulo. Agora, eu tive a oportunidade de ver o caderno, é sensacional, com vídeo, é muito legal, não é uma coisa simples. Você abre lá, você vai entrar num, sei lá, o fundamento básico, que é o movimento de pegada, tem toda a explicação, tem um vídeo, é muito legal. O bacana disso é que assim, hoje sentamos na sala, eu e o Felipe, e tem coisa para melhorar, tem coisa para mudar. Isso serve em qualquer bate-papo. De repente aqui a gente está conversando, pode surgir alguma coisa inovadora, né, que está fazendo a diferença na hora do goleiro fazer a defesa. Não é tendência, né? Está fazendo a diferença. Pô, o goleiro faz isso e está dando certo e o goleiro brasileiro não faz. Opa, vamos lá, peraí, vamos rever isso aqui? Vamos. Então, porque para você ter uma literatura sobre esse assunto, você tem que estar sempre, né, pronto a mudar alguma coisa para melhorar, né? Senão não é a minha palavra, a palavra do Felipe, ou, né, do Pedro, que estava... que temos que falar do Pedro também, porque ele fez parte de todo esse... Ele emergiu ponto muito positivo. Projeto. E de repente não é certa. O certo é o que o vizinho está fazendo. Beleza, vamos sentar e vamos rever isso aí. Né? Tem uma coisa que eu até falo, o caderno metodológico do São Paulo, né, que nós montamos lá, ele é a escola brasileira, né? Muito focado em cima da escola brasileira. Que é um goleiro mais técnico, né? Exatamente, que a gente acredita ser o goleiro mais seguro, né? A gente sempre trouxe. Essa é a palavra. Até tem o Zete usa muito isso, ele resolve o problema e ele gera um problema para o adversário. Então, quanto mais seguro, melhor é. Mas aí fica uma pergunta aqui que eu queria fazer para vocês, Zetão. O que mudou no treinamento da sua época e o que nós estamos oferecendo hoje lá dentro do São Paulo? Eu sei que a parte física é um dos pontos que mudou muito, mas eu queria técnico para o pessoal entender um pouquinho. Bom, mudou muito. Treinamento, muito. Mas se você me perguntar, mas como que era a sua pegada em 1980, né, que eu tinha 15 anos? É a mesma que a gente faz hoje. Então, mas o Everton, ele pega do mesmo jeito a bola, né, quando chutada, ele faz o movimento. Muda alguma característica? Muda. Um cara é mais alto, outro mais baixo, né? Abre um pouco, tal, enfim. É a mesma coisa, bola rasteira, tudo. Esse movimento que a gente classificou ali com 9 itens, acho que são 9, né? Que é a expectativa, a pegada, né? O encaixe, a cama, a bola rasteira, a bola meia altura, a saída do gol, né? Enfim, não sei se tem mais aí, porque é tanta informação. É muita coisa, né? Mas o básico, né, disso é o mesmo.
que o Leão fazia em 70. Em 1970, você pegar o Leão lá, pá, fazendo a defesa. Mas ele agachava. Né? É a mesma coisa. Não importa, o movimento né? final com a bola é a mesma. Mas como que ele fazia aquilo para ter aquilo? Ele pulava estaca de bambu. Né? Claro que o material é diferente. Mudou o material, claro. E agora, tem treinador de goleiro que gosta de encher de material, Sim. né? É isso que às vezes você chega no campo, tem colorido, assim, cone amarelo, né? Aquele amarelo... Para impactar, né? Vamos impactar visualmente. Mas não é isso que faz né, a formação do goleiro. O que faz é você repetir aquele movimento que vai ser executado no jogo, né? Então, claro, você precisa de um preparo físico, mas tem... O que mudou? Mudou que a gente corria muito. Né? Aquecimento do goleiro era 10 voltas no campo, 8. Tinha dia que ele falava, não, hoje dá 4 voltinhas. Aí se alongava, aí já ia para o aquecimento. Como era o aquecimento? 10 pegada de frente, 10 lateral, né? Eu estou falando aqui, tomara que seja só goleiro vendo isso, né? Quem não for só goleiro. Vai tentar pesquisar. Fica tranquilo. Pegada, né? Fica tranquilo. Mas era o movimento lateral, era depois entrada, então repetia, né, 4 goleiros, cada um fazia e tal, aí estava aquecido e ia para o coletivo, né? Ou ia para o bate-bola, finalização, né? Enfim. Eu acho que mudou esse conceito de treino. O que eu fazia numa pré-temporada? Eu pulava muita corda na caixa de areia. Nossa. Eu subia a escada, Guarani, eu subia a escada, que é o tobogã. Quem conhece o estádio do Brinco de Ouro, tem um tobogã lá, né? Que a gente subia com pneu nas costas, né? Pneu com areia, né? E com quilos, sei lá quantos quilos tinha. Você subia, degrau, pulando e descia, né? Eu fiquei sabendo, Zetão, que o Marcos Bonechini que me contou, que vocês faziam um negócio de plantar bananeira. Nossa, nem me fala. Essa história ele contou muito. Um dia eu chego no campo para treinar, os goleiros tudo de ponta cabeça no alambrado. Aí eu cheguei e falei, e o treinador falou, vamos. Foi meu treinador também, hein? Vamos. O treino começou, eu falei, como assim começou? Ponta cabeça, os caras, não, é pro sangue descer na cabeça. É pro sangue descer na cabeça. Pra circular. Eu falei, professor, eu nunca fiz defesa assim. O Bonechini me contou. Mas a pergunta é, respira você fez ou não umbigo, fez, então? Respira pelo umbigo. A pergunta é, você fez ou não fez a bananeira? Mas isso, é assim, não foi um baita treinador. Não, foi um cara que eu falo com ele, uma vez por semana a gente fala. Meu amigo, um cara fantástico mesmo, que foi bicampeão do mundo comigo. Pô, né? Quem que foi? É o Jair. Mas... Batida na bola igual a dele. Só do Valdir de Moraes. Só que o Jair tinha uma coisa, ele corria com os atletas, na idade dele na época, né? Tinha que fazer o teste de, 27 minutos, não sei quantas voltas você dava lá na pista. Ele corria com os caras, cara. Isso em que época, Zete? Ali foi em 93, né? Eu peguei ele em 2000. Ele fazia isso. Sim, o grande Oliveira que foi meu atleta, pô. Então... Mas assim, não estou falando que... não é uma crítica, era uma coisa que ele acreditava na coisa época. da época. Como hoje também tem. Daqui 20 anos vai ser uma coisa interessante que eu peguei, assim, o Rojas também foi um treinador de goleiro no São Paulo. Ele encerrou como jogador, né? Então, era uma escola chilena, então já tinha muitas coisas diferentes. Interessante. Né? Então tinha o movimento de levantar. Levanta com giro, levanta sem giro, levanta sem a mão, levanta com o joelho. Quer dizer, eu tinha que fazer tudo isso. Eu converso muito sobre isso com meus goleiros, que são acervos, né? Você tem movimentos que na hora que você precisa usar no jogo, se você ficar pensando, nossa, e agora? Agora eu vou fazer o giro. Tomou o gol. Tem que estar no natural, né? O goleiro não pensa, né? Ele reage. O goleiro reage. Então, essa é a... Então, quando eu sabia fazer todos os movimentos, né, dessa situação, então, quando tinha que usar no jogo, saía. Mas você fez o giro, não interessa, você fez a defesa, né? Resolveu o problema. Esse é o problema, Legal. A gente só para avisar que a gente está chegando já muito próximo do nosso final. Manda bala aí, Guguinha. Porque a gente fala muito sobre treino, tá bem treinado e tal. E
o goleiro não é só isso, né? Como a gente falou, bem treinado, todos estão. E uma coisa que até foi uma pergunta que a gente recebeu, depois eu vou dar o crédito, ele pergunta o que você fazia para se preparar para um jogo sob pressão. E aí eu até emendo uma pergunta, que é um assunto que me interessa muito, que eu sou músico e tal, e eu às vezes escuto música e boto ali, num dia que eu tô talvez menos animado, boto uma coisa mais para cima para dar uma equilibrada, o dia que eu tô mais acelerado eu boto uma coisa mais para baixo para dar uma equilibrada. Inclusive a gente vai fazer a nossa playlist do Spotify do Sem Rebote, e a gente vai pedir recomendação de 2 músicas. Isso mesmo. Só duas? Vamos não, quantas você quiser. E o pior é que a playlist do Zete é boa. Eu sei, eu vou puxar pro meu lado do rock também. E eu queria saber o que você fazia, se a música te ajudava, o que você gostava de ouvir, o que você fazia para te confortar. Rock and roll, na veia. Eu, na verdade, não é nem rock and roll, eu era heavy metal. Heavy metal, né? Era bem... Eu Iron sempre Man, fui... Eu saía do CT da Barra Funda, a gente escutava o Walkman, né? Uhum. Ninguém sabe o que é Walkman. O que tinha na fita? Depois, Que saudades do era fita. Walkman. Começou com fita, né? A fita cassete, e depois veio o CD, né? Que era o Discman. O fone de ouvido, aquele bem antigo ainda, né? Que era o fio. Você tinha que pôr pilha para escutar e acabava rápido. Era o tempo de chegar do CT até o Morumbi. Mas eu sempre gostei de rock, né? De rock mais pesado, né? Na época, desde Iron, Metallica. Rainbow, o Metallica acho que veio um pouquinho até depois, né? O Black Sabbath sim, né? Black Sabbath sempre, né? Com Ozzy Osbourne. Eram umas coisas assim que, cara, me deixava, como você falou, deixava pra cima, né? Eu tinha mais, sei lá, mais adrenalina ali na hora né, do jogo. Eu acho que o jogo era isso pra mim, sabe? Era o tempo todo se ligado, né? E atento. E era uma... se eu escutasse um clássico, tá louco. Eu acho que ia dormir no gol, né? Mas sempre foi assim, desde... Agora, eu tinha o gosto do samba, eu não gostava do pagode, né? Sim. Na época, porque pagode todo mundo ficava cantando e, nossa, era tudo desafinado. Por incrível que pareça, eu tenho ouvido um pouco, não é absoluto, mas eu estou em qualquer ambiente, eu estou escutando muita coisa, né? Eu escuto todos os sons, né? Se eu for numa banda, eu defino todos os sons que estão sendo tocados ali. Então, tinha coisa que me irritava, né? Assim, eu preferia ouvir o meu rock, né? Pesado, que era o que me deixava para cima no jogo, né? Isso me ajudou, sei lá, né? Me fez bem, né? Ótimo. Então, eu tenho até hoje isso. Legal. Deixa saber. 2 músicas pra gente aí, Zete. Vai uma recomendação pra playlist do Sem Rebote. Nossa, peraí, vamos conversar um pouquinho mais. A gente fala depois. Depois a gente grava um vídeo separado. Não, mas olha, do Iron, cara, Iron Maiden e Black Sabbath, putz, Blood Sabbath, acho que puta som, sabe, do Black Sabbath, tocada pelo Ozzy Osbourne, né? Do Iron, pô. The Trooper, talvez? Do Iron? Nossa. Coisa linda, né? O cara é Black Sabbath e Iron Maiden. Obrigado, Zete. Agora o Guga tem um presentinho pra vocês, tem então. meus 2 discos aqui. Presente pra você. Opa. Inclusive, a gente tem um presente coletivo aqui do Sem Rebote. Um agradecimento aí. Cara, obrigado. Por ter vindo. Depois, se quiser tomar com a gente agradece. Com certeza. Pode abrir aqui? Lógico. Obrigado. E tem um parceiro nosso, na verdade um amigo nosso, né, que possivelmente deve ser um parceiro também aqui do Sem Rebote, mandou esse presentinho pra você, é da Ultra Grip. A Ultra Grip é uma marca que hoje ela oferece um grip a mais na sua luva. Se tiver com aquela luva lá, mais ou menos, já com grip ruim, Zetão, a Ultra Grip ela vai resolver o seu problema, tá? Testar com os goleiros lá, hein, Zé? Sabe, treino estraga muito a luva, né? Então, Ultra Grip, ó, é um produtinho bem legal que... Pra ficar sem rebote.
Pra ficar sem rebote. Tem uns goleiros que estão fazendo um rebote lá. É, na hora de botar um... Ó, moçada, se eu chegar com isso aqui aí, você já sabe. Esse produto é pra mão, ó. Pra quem faz crossfit, mas também serve pra quem, por exemplo, o treinador de goleiros que não quer usar luva. Você põe um gelzinho que... Bicicleta, ajuda? Que ajuda a bicicleta, tudo. Os treinadores que usam luva, então, não precisa mais. Não vão precisar. Os que não gostam de usar luva, porque tem muito treinador que não gosta, né? Eu não gosto de Então, usar. você é um cara que não gosta. Eu sei que tem treinador que gosta. Mas é isso, esses são os presentes legal, aí. cara. Obrigado, pessoal da Ultra Gripe também, por ter mandado esse presente pro Pô, Zetão. quanto presente, pô. Isso é bom. É isso aí. Agradeço. Guga, Legal, gente. que Zetão, show aqui, Guga. te agradeço Vou ver. muito, viu? Obrigado pela sua presença aí. É uma honra sempre bater um papo contigo. Eu agradeço, Fernando. A gente vive disso, né? Vive do futebol, do esporte, da posição de goleiro. Eu acho que a grande ideia sempre foi trazer o goleiro brasileiro novamente, resgatar, né? Um pouquinho, não deixar perder, né? Esse potencial que tem o goleiro brasileiro. Por quê? Nós temos 2 goleiros na seleção brasileira que foram eleitos o melhor do mundo, né? Então não é por acaso. Né? Tem o Tafarel, que foi um fenômeno na seleção, que é treinador da seleção brasileira. Então, pô, por que nós vamos ter que sair dessa cultura nossa que, assim, hoje rapidinho, o treinador do São Paulo hoje, o Luiz, né, Zubeldia, né, Francisco Zubeldia, ele, comentando com ele, falou, que eu perguntei, qual a visão sua dos goleiros brasileiros? Ele falou, pô, fenômeno, os goleiros brasileiros são técnicos, são diferentes, não precisa ser grande para jogar, né? Então é isso que ele... Pô, muitos lugares o goleiro tem que ser grande. O goleiro no Brasil não precisa ter só altura, tem que joga bem com os pés e tal. Então, eu acho que isso é o caminho que a gente tenta educar todo mundo, né? E parabéns vocês pelo programa, pelo canal, e eu acho que é isso mesmo. Muito legal. Vai ter muito sucesso aí, Guga, Felipe. E eu espero que você volte pra gente conversar, mas tem muito assunto ainda. Putz, tem muita bastante. história. Tem muito assim. assunto. Eu não vou falar disso, vamos falar de outras coisas, Fê, De música. obrigado. Show, hein? Guguinha, Fê, meu parceiro, obrigado. Fê, obrigado, Valeu. Zetão. Maravilha. Obrigado Isso aí. mais uma vez. Zetão, Pra gente show. uma honra. Obrigado, viu? Valeu. Show. E galera, é isso aí, ó. Acompanhem o Sem Rebote nas redes sociais. Todas as informações sempre são lá pelas redes sociais. Fique ligado nas plataformas digitais. A gente já tá se inserindo em todas. E tem uma coisa. O Zete vai depois autografar essa luva aqui e a gente vai fazer um sorteio pra vocês. Então é só ficar ligado nas nossas redes sociais. Combinadíssimo? Então até o próximo Sem Rebote. Tamo junto. Valeu!